Como vimos na primeira parte da revisão de cinemática, o que nos interessa em dinâmica de robôs é a determinação da posição de um ponto material P do robô em relação ao referencial inercial. E para nós conseguirmos isso, é bastante útil relembrarmos como é que nós conseguimos representar vetores em diferentes referenciais. Então, nesse vídeo a gente vai relembrar isso rapidamente. Bom, aqui eu estou mostrando dois referenciais. Um referencial preto, que é um referencial inercial, né? E um outro referencial azul. O referencial preto a gente vai denotá-lo como sendo de origem O0 e eixos x0, y0 e z0. Eixos que são vetores unitários e ortogonais entre si, né, formando uma base ortonormal para o espaço euclidiano. O outro referencial que está aqui mostrado é o referencial que tem origem no ponto O1 e também é formado pelos vetores unitários e ortogonais entre si, x1, y1, z1, também formando uma base ortonormal para o espaço euclidiano tridimensional, né? Suponho que eu queira determinar a posição de um ponto P, aqui que eu vou representar como uma bolinha, em relação a um ponto de referência. Eu poderia escolher como ponto de referência tanto o referencial, tanto a origem, né, do referencial 0 quanto a origem do referencial 1. Isso porque são os outros dois pontos que estão marcados aqui nessa figura. Vamos escolher como nossa referência, né, para a determinação da posição relativa do ponto P, a origem do referencial 0. Nesse caso, então, eu posso desenhar um vetor que parte da origem do referencial 0 até o ponto P, esse vetor marrom mostrado aqui. E é importante lembrar que esse vetor ele está muito bem definido, independentemente de termos ou não esses referenciais aqui colocados, né? Ou seja, esse vetor, se nós o chamarmos de Rp,0, ou seja, posição do ponto P em relação ao ponto O0, né? Esse vetor ele está bem definido desde que os pontos P e O0 estejam colocados, independentemente de se ter definido os vetores unitários x0, y0, z0, ou x1, y1, z1, ou ponto O1, né? Então é uma entidade matemática que está bem definida, né? Nós podemos inclusive escrever para esse vetor uma expressão que mostra que ele pode ser representado como uma combinação linear dos vetores x0, y0 e z0, né? A gente pode ir imaginando, né, que aqui eu tenho duas unidades na direção x0 e três unidades na direção y0, e que esse vetor está contido no plano, nós podemos dizer então que esse vetor Rp0 ele é duas vezes o vetor unitário x0 mais três vezes o vetor unitário y0 mais zero vezes o vetor unitário z0, né? A partir dessa combinação linear, a gente imediatamente consegue ver então que a representação desse vetor no referencial 0 é dada por uma tríade de números, né? Uma tripla de números, que eu vou representar aqui como vetor coluna, 2, 3, 0. Né? Então, a representação de um vetor numa base qualquer, né, esse conjunto de números, significa precisamente isso: encontrar quais são os coeficientes da combinação linear dos vetores da base, né, que exprime aquele vetor. Eu gostaria então de conseguir encontrar qual é, né, a combinação linear adequada para expressar esse mesmo vetor marrom, mas agora em relação ao referencial azul, que é o referencial 1. Para isso, eu vou deslocar o referencial 1 para que a origem O1 coincida com a origem O0, né? E
vou fazer algumas considerações aqui sobre esse referencial azul. Eu vou dizer que esse referencial azul ele foi obtido a partir de uma rotação do referencial zero de um ângulo φ. Né? Esse ângulo de rotação positivo, né, no sentido anti-horário, seguindo a regra da mão direita, né, o seu polegar apontando na direção do eixo Z e girando os seus dedos da mão direita, né, você descobre então que esse deslocamento φ manteve o mesmo eixo Z, né, ou seja, Z1 coincide com Z0, mas os eixos x1 e y1 sofreram as correspondentes rotações, né, a mesma rotação de fato de π radianos. Né. Então, eu gostaria de conseguir escrever esse vetor marrom, que é o vetor Rp,0, como uma combinação linear agora dos vetores azuis. Né. Então, como é que seria possível isso? Né? Bom, o que eu posso fazer é reconhecer que cada um dos vetores da base original, da base 0, x0, y0 e z0, podem ser escritos como combinações lineares dos vetores x1, y1 e z1. Né? Olha só, eu consigo então escrever que x0, o vetor da base original, é uma combinação linear de x1, y1 e z1 da seguinte maneira. x0 tem uma projeção na direção de x1 que é dado pelo cosseno de π. Então, o cosseno de π vezes x1 mais a projeção de x0 na direção y1 é igual a menos o seno de π na direção y1. E como x0 está contido no plano da página, não existe nenhuma componente, né, zero, na direção z1. Né? De forma similar, eu também consigo escrever para o vetor y da base antiga, que ele pode ser escrito como o seno de π na direção de x1 mais o cosseno, né, esse vetor y0 projetado aqui na direção y1, cosseno de π na direção y1, e como o vetor y0 também está contido na página, ele não tem nenhuma componente na direção z1. Né? E, trivialmente, né, o mais fácil de escrever é o vetor z0, que coincide com o vetor z1. Então, a gente sabe que não tem nenhuma componente dele na direção x1, nenhuma componente na direção de y1, e ele coincide com o vetor z1. Então, dessa maneira, nós conseguimos representar os vetores da base 0 no referencial 1. Né? A partir dessa expressão, então, a gente consegue escrever que o vetor Rp,0, uma vez substituídos as combinações lineares, né, para cada um dos vetores x0, y0 e z0, nós vamos ser capazes de escrever esse vetor também como uma combinação linear dos vetores da nova base, x1, y1 e z1. Né? Vamos então vamos procurar representar o vetor Rp agora na base 1. Ele continua sendo 2 vezes x0, com certeza, só que x0 agora é representado na base 1, mais 3 vezes y0, só que agora é representado na base 1, mais 0 vezes z0, agora é representado na base 1. As representações de x0, y0 e z0 na base 1, elas podem ser obtidas a partir dessas expressões que nós já escrevemos aqui em cima.
né? Nós sabemos que o vetor x0 tem representação cosseno de psi na direção x1 menos seno de psi na direção y1 e 0 vezes na direção z1. A representação do vetor y0 na base 1 ela é dada pelo seno de psi na direção x1, cosseno de psi na direção y1 e 0 vezes na direção z1. E a representação de z0 na base 1, z0 no referencial 1, é 0 vezes na direção x1, 0 vezes na direção y1 e 1 vez na direção z1. Então vejam que essa expressão aqui em cima ela pode ser reescrita de forma matricial, né? Eu vou substituir cosseno por C e seno por S, para poder ser um pouco mais rápido. A expressão de cima, então, equivale a essa multiplicação matricial aqui embaixo, né? E é assim que a gente consegue obter a representação do vetor Rp,0 no referencial 1. Alguns elementos, então, que nós podemos identificar aqui, primeiramente, é que esse vetor é a representação do vetor no referencial original. E essa matriz, que nós vamos chamar de matriz de transformação do referencial 0 para o referencial 1, por meio de uma rotação, é uma matriz que foi formada de tal maneira que as suas colunas são a representação do referencial dos vetores do referencial antigo no novo referencial. Cada coluna é representada, é obtida pela representação dos vetores do referencial antigo no referencial novo. Portanto, uma expressão final muito importante para essa segunda parte da nossa revisão, para a gente estabelecer uma conclusão, é que as mudanças de coordenadas elas podem ser representadas por multiplicações matriciais que envolvem as representações nas coordenadas originais e matrizes apropriadas de transformação. Essa última expressão aqui indica que eu também, se quiser representar a posição de um ponto material em relação à origem do referencial inercial, no referencial inercial, posso então, se essa matriz estiver inversa, representá-lo a partir do conhecimento da representação em outro referencial. E é isso que nós vamos discutir no próximo vídeo. Como é que nós conseguimos, então, obter essa inversa?